Sejam bem-vindos, minhas ovelhinhas. Esse é o terceiro episódio e o último do seriado 3 vezes Cristo, ou melhor, 3 vezes Jesus. Quero agradecer a vocês pela presença, por estar assistindo. Não esqueça de dar o seu like, marcar o sininho e se inscrever no nosso canal, porque assim o YouTube entende que é bom e começa a divulgar para outras pessoas, ok? Hoje o nosso episódio é sobre os processos de Deus. Quais são os processos de Deus? Então, esse episódio de hoje é sobre os processos de Deus. Então, vamos para a palavra? A palavra diz em Isaías 64:4: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ora, em nome de Deus, peço ao Espírito Santo que conduza as nossas palavras, que nos ajude, em nome de Jesus. Nos ajude ao entendimento, em nome de Jesus. Amém. Bom, o que nós podemos entender sobre o processo de Deus? É interessante que a gente capte essa ideia. Processo é tudo aquilo que está entre quem somos hoje e quem queremos ser, estar ou chegar lá na frente, amanhã. Então, Deus não revela os seus processos. Por exemplo, Noé construiu uma arca. Existe aí algumas Bíblias que têm uma outra versão que diz que são várias versões, a Bíblia tem várias versões. De uma dessas versões eu vi que tinha alguma coisa de metragem, 150 metros assim, mas Deus não deu a ele nenhum tipo de arquitetura específica, né, nenhuma planta, nada disso. Simplesmente Deus disse que ele teria que construir uma arca e ia ter o dilúvio, que a chuva, a água ia cair, e foi muita água, muita água. E Noé fez, não desceu o anjo para ajudar Noé. Então o processo Deus não disse. Quando Samuel foi ungir Davi como rei de Israel, ele não disse, nem o próprio Deus, que os processos que ele ia ter que passar. Por exemplo, matar Golias com uma forca, uma pedra. Matar 10 mil homens. Tentar ser morto pelo rei Saul. Então, ele não disse, mas Davi foi rei. Os processos Davi não sabia. Talvez se soubesse dos processos, Davi ia ter medo, né? Porque os processos de Deus são muito complicados de você entender. Muito complicado, muito difícil. Mas quando ele tem propósito, promessa, ele vai para os processos. Ele libera os processos. E os processos a gente nunca vai saber. Uma passagem interessante na Bíblia que eu separei aqui para vocês é: Meu Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Todavia, não seja aí como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26:39. O próprio Jesus não sabia dos processos que ele ia passar. Porque se ele soubesse dos processos, ele não ia pedir ao Pai isso. Me livra desse cálice. Então, a prova é que Jesus não sabia do processo que ele ia passar. E ele ficou aflito. Ele mostrou que encarnado em carne, que os homens sentiriam aflições, mas que ele acalentaria todos os homens. Porque ele é manso, ele é amor. Jesus é amor, Jesus é manso, Jesus é brandura, Jesus é aconchego, Jesus é carinho, Jesus é meiguice. Então, esses processos que Noé passou, Davi passou, Jesus passou e outros profetas passaram, Deus não disse. Só disse que ia acontecer. Então, eu separei aqui. Os milagres não são uma saída de emergência. Milagre é uma resposta expressiva que Deus é e o que pode fazer por nós. Tem muita gente que acredita em milagre, mas faz de tudo para não precisar de um. É bem verdade isso. Deus usa os propósitos para que você se torne uma promessa de sua palavra. Ele não diz como vai ser o processo. Então, isso se baseia em pedir e confiar. Vivemos entrando e saindo de tempestades
O crente é rico em tempestade, pode observar, mas ele só pode se livrar constantemente dessas tempestades se confiar nas promessas e palavras de Deus. Às vezes é Deus mesmo que coloca essas tempestades para testar a nossa fé. Então, se Deus, melhor dizendo, tem um propósito, né? Tem as promessas dele e tem os processos, você só precisa agora confiar. Confia em Deus, entrega a tua vida na mão de Deus. Você tentou fazer várias coisas em sua vida, nada foi para frente, porque era você autossuficiente querendo fazer as coisas. Agora você vai fazer o seguinte, deixa Deus fazer. Eu tenho uma experiência muito grande na minha vida, que quando eu comecei a querer fazer os meus trabalhos para o Senhor, eu queria tomar a frente, tomar algumas decisões que eu fazia isso em outrora. E eu ouvi uma voz dizendo assim, olha, se você quer fazer por você, eu saio da frente e deixo você tomar a frente. Mas se você quer que eu faça, deixa que eu decida, amém? Deixa que eu diga como vai ser, deixa que eu diga como você tem que fazer. Só me escuta, sente o Espírito Santo. E eu tenho passado por vários testemunhos fantásticos, várias experiências, que em outros vídeos eu vou contar para vocês. As experiências que eu tenho passado por Deus e não são fáceis. Há pouco tempo agora, uma ovelhinha me perguntou, pastor, Deus condena as tatuagens? Eu disse, Deus está mais preocupado com o que você esconde no seu coração do que o que você coloca no seu corpo. Com isso, eu não estou dizendo, e nem Deus, que é para você fazer a tatuagem. Eu só estou dizendo que é o seu coração que mais importa para Deus. Nunca esqueça isso. E Ele conhece o seu coração. E Ele tem um processo que já está em andamento desde o dia que você pediu a Deus. Deus já tem um processo em andamento. Ele vai te curar. Ele vai colocar você na posição de bênção. Ele vai colocar você na posição de salvação. Mas creia no seu Filho amado Jesus. Eu tenho aqui, ninguém vai a Jesus sem passar por Deus. Olha, observe, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso está em João 6,44. E nós temos isso a passagem também que Deus diz assim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então observe que essa trindade, Deus, Jesus e Espírito Santo, trabalha em comunhão. Trabalha todo dia em comunhão. O Espírito Santo sabe o que você está pedindo, Jesus sabe o que você está pedindo, Deus sabe o que você está pedindo. E Ele vai cumprir a sua promessa através dos processos. Mas você não vai ver esses processos. Os processos são gradativos. As coisas acontecem gradativamente. Creia, se entregue a Jesus. Eu declaro na sua casa paz, harmonia, equilíbrio. Eu declaro na sua casa toda a honra e toda a glória do Senhor. Eu declaro, eu glorifico a sua casa com cura, com amor. Se o seu filho está passando por problemas de drogas, ore por ele. Se o seu marido está passando por problemas de alcoolismo, ore por ele. Se você está tendo problemas no seu trabalho, ore pelo seu chefe, ore pelos seus filhos, pela sua família. Essa oração é entregue a Deus e com certeza as promessas estão sendo encaminhadas. E você será abençoado em nome de Jesus. Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu agradeço a Deus, agradeço ao Espírito Santo, agradeço a Jesus. Agradeço ao Espírito Santo por ter conduzido esse trabalho. Agradeço a Jesus, porque em seu nome Deus receberá todos os nossos pedidos. Todos os propósitos virá dele e todas as promessas serão realizadas. Em nome de Jesus. Amém.